Olá! O Brasil está precisando de renovação, de novas lideranças e também de aprimorar a prática da cidadania. Temas que vamos discutir hoje no Ordem do Dia. Quais disciplinas seriam ensinadas numa escola de cidadania? Nem sempre dá para esperar que o poder público cumpra com a sua obrigação. É preciso pôr mãos à obra. E a hora que você consegue juntar um pouco quem está no entorno, você percebe que ali mesmo você tem muita riqueza, assim, e muita possibilidade, muita potência, né? Uma entrevista com o doutor Márcio Camarosano, especialista em direito público. Grandes líderes político-governamentais que nós tivemos, alguns importantíssimos no passado, estão hoje rareando. Imaginem um mundo no qual ninguém sabe mentir. Essa comédia está na dica de entretenimento do nosso Espaço 10. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia, uma produção da TV Cultura e da OAB São Paulo. Com a proximidade das eleições municipais, o brasileiro volta a questionar a postura dos políticos. Os escândalos de corrupção envolvendo integrantes do Executivo e do Legislativo provocam um certo desinteresse pelas campanhas eleitorais. Ética na política é uma cobrança constante do eleitor e uma diretriz para entidades como a OAB de São Paulo, que acaba de lançar a Escola de Liderança e Cidadania. Se a nossa política está doente, a criançada com certeza pode ajudar. Estes meninos e meninas lá no futuro podem reconstruir a nossa confiança na política. Mas, por enquanto, eles estão interessados em apagar outros incêndios. Eu vou ser médica. Jogador de futebol. Bombeiro. Cientista. A riqueza contra a simplicidade. Eu acho bem legal. Eu quero fazer fórmulas, fazer novas coisas. Acho que não será fácil descobrir esses novos planetas, mas talvez novas estrelas, asteroides, sim. Falar que quer ser um político parece coisa de outro planeta mesmo. Com o passar dos anos e dos escândalos, a atividade política, tão nobre para o desenvolvimento de um país, foi formando menos líderes. Onde será que estão aqueles homens inspirados por uma causa justa, que privilegiam o bem de todos e não de um só, e que vivem para a política e não da política? E como fazer para que estes homens se interessem pela vida pública? Foi pensando nisso que a OAB São Paulo criou a Escola de Liderança e Cidadania. A escola foi lançada neste evento, que também fez uma homenagem a Franco Montoro. Se estivesse vivo, Montoro faria 100 anos em julho de 2016. Vereador, deputado estadual e federal, senador, governador de São Paulo e principal articulador do movimento que pedia a volta das eleições diretas no Brasil em 1984, Montoro se tornou um exemplo. Fazer com que todos os setores da comunidade participem das decisões que lhe dizem respeito. Essa homenagem que é feita hoje é feita por uma entidade que tem quase 90 anos de sua história, que participou de muitos momentos relevantes na vida nacional, que serviu a São Paulo, serviu ao país, através de advogados e advogados extremamente valorosos. Quais disciplinas seriam ensinadas numa escola de cidadania? O que futuros líderes políticos deveriam aprender dentro da sala de aula? Alguns valores democráticos, com certeza, serão ensinados. A tolerância, a ética, a inclusão e, principalmente, a responsabilidade. A Escola de Liderança e Cidadania tem que chamar a atenção das pessoas para mostrar que política é essencial à vida humana. Quando tem duas pessoas se relacionando, há política. E a política tem que ser uma política de inclusão, de melhoria, entendeu? De auxílio ao próximo. Eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa oportuna, porque ela é uma resposta para a crise que está aí. Nós vivemos uma crise profunda no Brasil
Essa crise é uma crise política, uma crise ética, é uma crise moral. E, nesse sentido, ela se constitui também como uma crise de liderança. Os líderes políticos que nós temos aqui são líderes muito frágeis, muito fracos. Ensinar aos futuros homens públicos que nesta relação com o poder existe um perigo enorme, chamado vaidade. Não falta vocação, falta totalmente de espírito público. Quer dizer, hoje os políticos eles agem sem nenhum espírito público, eles não têm nenhum compromisso com a cidadania, com a coletividade, com o bem-estar da população. E a ética pode ser ensinada? Um dos sociólogos mais importantes da história, Max Weber, dizia que o homem político precisa ter a ética da responsabilidade. Nas palavras de hoje, seria o equivalente a não prometer o que não se pode cumprir. Nesta hora, mais do que nunca, é preciso exercer o conceito da cidadania. A internet hoje possibilita aos cidadãos acompanhar a prestação de contas do poder público, além do andamento de projetos de lei e de licitações. Aqui no Brasil, nós temos um percentual muito pequeno da nossa sociedade que participa ativamente de uma organização da sociedade civil. E esse processo, digamos assim, de falta de cultura cívica, de falta de cultura política, de fragilidade da própria formação formal da nossa população, degrada a nossa cidadania. As ações de governo e a solidariedade são fundamentais no resgate da cidadania daqueles que hoje vivem ao relento. O carro do Instituto Médico Legal chega com os caixões. São simples, de uma madeira conhecida como pinos. A cena no cemitério Dom Bosco, em Perus, zona norte de São Paulo, se repete quase todos os dias. Só neste espaço, a quadra 8, já são 39 sepultados como não reclamados ou desconhecidos. Os não reclamados tinham um documento de identificação, mas nenhum familiar apareceu. Os desconhecidos, não. Serão apenas um número. No ano passado, a luta de muitas famílias que procuram um parente desaparecido ganhou um apoio importante. Um site foi criado para ajudar a identificar quem foi enterrado como desconhecido. Antes, o que acontecia? Essa pessoa teria que ir ao ML, verificar toda uma lista que está ali, fotografias, sobretudo nos fotografados e fichados, né? Isso muitas vezes é difícil para algumas famílias, porque a gente sabe a angústia que essas famílias têm de não saber o destino dos seus parentes. Claro que nessa situação ela vai descobrir apenas depois que a pessoa faleceu. Mas isso, mesmo assim, já dá uma tranquilidade para ela, porque é uma busca que, de alguma maneira, se encerra. Para outras pessoas, a cidadania e a dignidade estão distantes ainda em vida. Quando falta um teto e um endereço, a rua vira o único refúgio. Nas noites frias de São Paulo, voluntários distribuem comida aos moradores de rua. Menos de 5 minutos acabou tudo. Ajuda bem-vinda para Vera, que está na rua há 8 anos por causa do crack. Roupa, alimentação, água, café. Segundo o governo federal, 370 mil pessoas usam crack nas capitais. 4 em cada 10 vivem nas ruas. Há 13 anos, esta paróquia, no centro da capital paulista, acolhe 300 pessoas em situação de rua para um chá da tarde, todos os dias. São pessoas que às vezes tiveram problemas familiares, problemas com álcool, com drogas, pessoas que a gente nem imagina, mas tiveram as suas famílias, tiveram os seus bens, seu emprego e que por N motivos acabaram caindo nessa situação de rua. Então, conhecendo esses moradores, a gente imagina que ninguém de nós está livre de amanhã ou depois estar nessa situação também. Segundo a Prefeitura de São Paulo, quase 16 mil pessoas vivem nas ruas da capital. A maioria é homem e tem entre 31 e 49 anos. Em todo o país, a estimativa é que existam 1.800.000 moradores de rua. Mas tem uma questão muito explícita, é que as demandas deles não são atendidas. Justamente porque não dão voz ou se constrói uma política a partir deles, né? Com eles. É sempre de modo vertical, é de modo imposto, né? O que falta é oportunidade, né, meu amigo? O simples fato de cumprir as leis
faz de alguém um cidadão de verdade? Olha, o conceito de cidadão, ele está ligado necessariamente à ideia de direitos e de deveres. Então, de um lado, o cidadão ele tem direitos que ele deve exigir do Estado, né? Como, por exemplo, a tutela do seu direito à liberdade, à saúde, à segurança, à própria vida. E também, em contrapartida, ele tem alguns deveres. Um deles é exatamente esse, o de cumprir as leis. Mas não é só esse, existem outros deveres que o cidadão tem perante o Estado, né, que, em função justamente da sua condição de cidadão. Muitas vezes, o cidadão se cansa de esperar a atuação do poder público e passa a agir por conta própria em busca de melhorias para as cidades. Um exercício de cidadania que costuma dar enorme satisfação. Nós fomos atrás de uma dessas iniciativas para mostrar aqui no quadro Casos de Sucesso. Melhorar o bairro, aproximar os vizinhos, praticar cidadania. São propostas do movimento Boa Praça. Tudo começou em 2008 com a Alice, uma garotinha de 4 anos que queria fazer a festa de aniversário numa pracinha. E vai ser para todas as crianças. Desde então, o movimento se espalhou para outras praças da Zona Oeste de São Paulo. A gente começou a conversar com as pessoas que usavam a praça, com as crianças da escola que usavam, né, na entrada, na saída. A gente começou a perceber que existiam vontades e demandas de outros tipos de uso. A gente adorou a ideia e aí cada um contribui com um pouquinho que sabe. Porque muitas vezes o que acontece é que uma reforma ou uma melhoria é feita, só que sem escutar ninguém. Eu acho legal, assim, porque agora ficou com mais brinquedo, agora tem gira-gira. Da cabeça do arquiteto, da subprefeitura ou de uma empresa que adota o local. Mas isso não necessariamente se reflete em mais uso e em boa conservação, né? Segundo a Carolina, o movimento também atua em outras áreas da cidade, apoiando grupos locais, já que o envolvimento da comunidade é essencial. Foi assim no Largo da Batata, na região de Pinheiros, com a instalação de bancos. Mas melhorar a estrutura é só uma parte do projeto. A gente já fez de tudo na praça. A gente já fez cinema, já fez teatro, já fez oficina de várias coisas. Já fez dança, já fez feira de trocas. Para a gente, uma praça, ela pressupõe que haja uso e que haja vida. Senão, ela é só uma área verde, né, uma coisa paisagística, mas uma praça tem que ter gente usando, tem que ter um convívio ali. É para isso que elas foram criadas, né, para que haja convivência. E não precisa nem ser uma praça. Neste resto de terreno, os moradores fizeram uma área de convívio e uma horta. Tem um pouco de tudo. Verduras, legumes, flores e frutos. Às vezes as pessoas olham e falam, ai, mas está detonado, alguém tem que fazer alguma coisa, por que alguém não faz ou espera do poder público que resolva a situação? Acho que esse é um ponto essencial e talvez o mais difícil, talvez mais difícil do que conseguir recurso para fazer uma melhoria ou gente que venha e ajude e tal, é esse início de você ter que bater na porta de alguém que você nunca viu e falar: oi, eu sou seu vizinho, estou querendo fazer uma coisa aqui, você vem comigo? Eu acho que vencer essa desconfiança inicial, pelo menos numa cidade como São Paulo, é o mais difícil de fazer. Assim. Por isso, o maior sucesso do movimento são as amizades que nascem e os talentos que são descobertos. Passos importantes para uma cidade mais humana. Esse é o verdadeiro sentido, de que você tenha um espaço que seja público e comum, que é congregar as pessoas. E a hora que você consegue juntar um pouco quem está no entorno, você percebe que ali mesmo você tem muita riqueza, assim, e muita possibilidade, muita potência, né? Um projeto em discussão na Câmara dos Deputados pede a volta das aulas de educação moral e cívica nas escolas. Fique por dentro. Toda segunda-feira, os alunos do 4º e do 5º anos do ensino fundamental desta escola na Zona Sul do Rio de Janeiro cantam o hino nacional ao lado da bandeira do Brasil hasteada. Desde que as disciplinas de Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política Brasileira foram oficialmente extintas do currículo obrigatório em meados dos anos 90, cenas como essa são raras nas escolas brasileiras. As disciplinas foram criadas durante a ditadura militar com o objetivo, segundo historiadores, de doutrinar o aluno, fomentando o nacionalismo e o ufanismo, que acreditava o regime seria a base de sustentação.
Com a volta da democracia, as duas matérias perderam a razão de existir e temas como cidadania, ética e patriotismo ficaram de lado nos currículos. Cada escola passou a estabelecer como esses assuntos são tratados nas salas de aula. Em São Paulo, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa deu parecer favorável ao projeto de lei que obriga a inclusão da disciplina de Educação Moral e Cívica na grade curricular do ensino fundamental das redes públicas e privadas do Estado. Mas o projeto foi barrado na Comissão de Educação. Alguns educadores são contra o retorno da disciplina. A cidadania tem que estar presente numa ação da escola como um todo, na relação da escola com a comunidade, e em todas as disciplinas e não em apenas uma. Isto viola profundamente a escola como um espaço de conhecimento e de construção de um outro Brasil, de um verdadeiro amor ao país. O deputado Igor Soares, autor do projeto, disse que o objetivo é resgatar questões básicas de cidadania, princípios éticos e valores morais da sociedade. A gente não quer em nenhum momento remeter, né, uma alusão ou fazer aqui alguma alusão à questão da ditadura militar. E a minha preocupação hoje é ver no ensino do nosso Estado valores, princípios morais, éticos, não sendo ensinados às nossas crianças, né? Hoje a nossa criança ela sai da escola sabendo cantar o funk da moda, mas não consegue cantar o hino nacional completamente. Na entrevista da semana, vamos ouvir o doutor Márcio Camaruzano sobre a formação de novas lideranças. Conversamos hoje com o Dr. Márcio Camaruzano. Ele é formado pela USP, especialista em Direito Público, preside a Comissão de Estudos do Combate à Corrupção e Improbidade Administrativa na OAB de São Paulo e também preside a Comissão de Direito Administrativo no Conselho Federal da OAB. Doutor, ao lançar a ideia da Escola da Cidadania, a OAB pregou a importância de formarmos líderes com caráter republicano. Significa dizer que falta isso às nossas lideranças? Em alguma medida, sim. O que nós sentimos é que grandes líderes político-governamentais, que nós tivemos alguns importantíssimos no passado, estão hoje rareando, não é? Tanto é que quando a gente olha para o panorama nacional, nós assistimos a pessoas que não têm, pelo menos à primeira vista, o mesmo estofo de grandes líderes do passado. Nós estamos diante de uma crise que, em alguma medida, é decorrência da falta de lideranças como nós já tivemos no passado e queremos ter no presente e no futuro. O Brasil tem um longo histórico de líderes populistas. O populismo, o patrimonialismo fazem parte da nossa história. É possível superar esse traço em que a figura pessoal se sobrepõe à do Estado? Eu acredito que sim. Eu, como diria Bob, eu confio na democracia. Não é? Mas nós temos que investir. A democracia não é uma obra pronta e acabada. É algo que se vai conquistando, plasmando, fortalecendo, aprimorando ao longo do tempo, ao longo do exercício da própria democracia, da cidadania, da liderança. O que nós precisamos é estimular, não é, o desenvolvimento, o conhecimento e o desenvolvimento de valores que plasmam essas atividades de uma liderança política autêntica, democrática e republicana. O senhor diria que um líder é capaz de inspirar em sua sociedade comportamentos e princípios éticos e de cidadania? E o contrário também é verdadeiro? Bom, a liderança, não é, que resulta de atributos da personalidade, daqueles que acabam reunindo condições, muitas delas inatas, não é, de influenciar fortemente e conduzir pessoas, é algo que, em rigor, pode ser exercido tanto para o bem como para o mal. Nós tivemos, e a história tem demonstrado isto, especialmente ao longo do século passado, né, lideranças reais, mas lideranças voltadas para o exercício da tirania. Então, o fato de haver liderança
por si só não significa que nós tenhamos lideranças autênticas e lideranças comprometidas com os valores democráticos e republicanos. Como afinal se ensina liderança aliada à ética e cidadania? Há qualidades inatas que acabam fazendo com que pessoas revelem ou não liderança. Mas essas qualidades, elas podem ser cultivadas, estimuladas e bem formadas para que a liderança seja exercitada em prol do povo, da sociedade, do país e não para a consecução de objetivos de pessoas ou de grupos de objetivos menos nobres. Então, uma coisa é a liderança nata, inata. Outra coisa é a formação de quem tem potencial de liderança e que possa, estimulado, vir a exercitar esta liderança em favor exatamente do bem comum, do interesse público. Nós devemos prestigiar aquilo que seja qualidade. E essas qualidades é que devem servir de exemplo para a atuação, sobretudo, do homem público. Meu nome é Luiz, eu queria saber se um político, depois de eleito, não cumpriu o que prometeu. Isso é falta de ética? Olha, se a gente considerar a palavra ética no seu sentido comum, ou seja, aquela palavra que serve para caracterizar uma atuação que é considerada correta segundo os valores morais da sociedade, nós podemos dizer que sim, que aquele político que não cumpre o que promete, de fato, age com falta de ética. Agora, do ponto de vista estritamente jurídico, a falta de ética, ela se caracteriza pelo descumprimento do político dos seus respectivos códigos de ética e decoro. Então, se um deputado ou se um senador viola, por exemplo, o seu código de ética e decoro parlamentar, que são leis, que são normas que existem para regular justamente essa conduta ética, ele então pratica uma atitude que é caracterizada como falta de ética. Isso pode levar, inclusive, à perda do mandato. Estamos de volta e quem vai falar agora sobre liderança, cidadania e ética é o presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. A política brasileira vive um momento de conflito e profunda reavaliação. As causas da crise são conhecidas há muitos anos, a começar pelo sentimento de que nossos políticos não representam adequadamente seus eleitores. Mudar esse cenário, sabemos, não é uma tarefa simples, mas um dos alvos cruciais para buscar melhoria de qualidade política é reforçar o desenvolvimento de lideranças. A OAB de São Paulo está empenhada em contribuir, também nesse campo, ao fundar a Escola de Lideranças e Cidadania. É urgente despertar o interesse das pessoas que estejam dispostas a trabalhar pelo interesse do seu grupo, da sua comunidade, do seu entorno e assim resgatar o verdadeiro sentido da missão de um político. Algo que parece ter ficado perdido em algum momento da trajetória brasileira. O foco da coletividade é na cidadania, devendo superar os interesses particulares, que dão margem à corrupção e constroem esse ambiente no qual hoje estamos inseridos. É possível trabalhar nessa linha. Os líderes, ao contrário de oportunistas, são os candidatos que a população brasileira realmente merece conhecer. Com a nossa Escola de Formação de Liderança e Cidadania, queremos criar um espaço para o enriquecimento da cultura política, da boa política. Oi, meu nome é João e eu gostaria de saber como eu faço para me tornar um líder comunitário para representar o meu bairro. Não existe, do ponto de vista legal, a previsão da função de líder comunitário como uma função pública. Na verdade, essa função não é nem remunerada e não há nenhuma regulamentação legal sobre a existência de líderes comunitários, embora em algumas localidades existam até eleições para a escolha do líder comunitário. Mas, na verdade, as lideranças são, de fato, escolhidas voluntariamente pela comunidade e para aquele que se interessar, existem alguns cursos para capacitação de lideranças comunitárias, basta fazer uma busca na internet que vocês encontrarão diversos cursos disponíveis para essa finalidade. Ética a toda prova. Uma comédia de muito sucesso no cinema mostra como seria um mundo sem mentiras. Veja na dica do nosso Espaço 10.
verdade, nua e crua, dói de ouvir. É sinceridade demais pra gente. Mas é a língua falada na história do filme americano O Primeiro Mentiroso, lançado em 2009. A história se passa num lugar onde todos os moradores são verdadeiros ao extremo. Anthony is coming up within the hour to see if he can get up the courage to fire you. If he can't, he said that he'll definitely do it tomorrow. O agora desempregado é o roteirista Mark Bellinson, interpretado por Ricky Gervais, também diretor do filme. Como se não bastasse perder o emprego, ele agora deve um aluguel. E é na hora que vai sacar o pouco dinheiro que ainda resta no banco que, pela primeira vez, a tentação de mentir aparece. A primeira mentira cola e Mark Bellinson começa a testar várias outras. A partir daí, ele se torna rico e famoso e as coisas que diz são seguidas como uma religião. O filme mostra as alegrias e tristezas de uma vida feita de aparências e coloca em discussão temas como a hipocrisia, o poder e a moral. E por hoje é só. Na semana que vem a gente volta com um tema diferente. Ordem do Dia, um programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Até o nosso próximo encontro. Tchau!